Fala aí, amiguinhos, tudo tranquilo? Bom, agora uma aula de ondulatório é muito legal, né? A gente vai estudar os fenômenos ondulatórios. Aí é a primeira parte, porque senão a aula fica muito grande. Então, olha a tela aí, você está reconhecendo algum desses fenômenos? Alguém já conhece? Então, vamos lá, bons estudos para nós. Na próxima semana, eu posto uma outra aulinha para a gente fechar, tá bom? Vamos lá, bons estudos! Bom, pessoal, vamos começar então pelo fenômeno ondulatório polarização. Lembrando, vamos contar? Vamos considerar que polarização é o terceiro fenômeno que eu estou comentando. Nós falamos nas aulas anteriores da reflexão e da refração, que são os fenômenos evidentemente mais cobrados, mais utilizados, principalmente em ótica. Então, polarização como sendo o terceiro. E polarização, tem que tomar cuidado, que é um fenômeno que acontece apenas com ondas transversais, como por exemplo a luz. Então, a luz que vibra em várias direções, como vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Aquela luz, aquela onda eletromagnética que é formada por vibrações de campos elétricos e magnéticos em várias direções. Então, você usa tipo de um filtro, né? Chamado de polarizador. Ele limita, ele seleciona a direção de vibração que você quer. Então, de todas as direções de vibração da onda, passam aquelas vibrações apenas na direção do polarizador, nesse caso vertical. E você tem aqui, então, a luz polarizada, com uma intensidade luminosa menor, evidentemente. Tranquilo? Então, o que é a polarização? Então, um fenômeno que acontece apenas com ondas transversais. Eu vou até colocar um negócio aqui para chamar a sua atenção. Ó. Lembra que o som é uma onda longitudinal. Então, como o som é uma onda longitudinal, não pode ser polarizado. Ó. Coloque isso como observação, destaca, porque isso é muito perguntado. Eu só consigo ter o fenômeno da polarização se a onda for transversal. Então, a luz pode ser polarizada, o som não. Tranquilo? Então, o que é a polarização? É apenas uma seleção de um plano de vibração. E nesse caso, então, você vai reduzir a intensidade da luz. Ótimo? Tranquilo? Vamos continuar. Pessoal, aqui tem tipo de um aprofundamento, ninguém vai perguntar, matemática, é muito raro isso, mas é só para vocês entenderem que a polarização é uma orientação espacial dos vetores campo elétrico e campo magnético. Então você está vendo aqui a simbologia na figura, nós temos a luz aqui vibrando em todas as direções. E esse polarizador inicial aqui é um polarizador vertical, então veja que ele permite a passagem do plano apenas vertical, com uma intensidade que ele chama aqui de I0. Quando você tem um outro polarizador inclinado, olha que interessante, essa aqui é a inclinação desse polarizador. Então você tem esse vetor E0, o campo elétrico, e é como se uma parte dele fosse decomposta, ó, uma projeção de um vetor nessa direção, tá vendo? Então o que vai passar por esse polarizador de baixo? Essa intensidade luminosa menor. Esse vetor campo elétrico menor associado à vibração da onda eletromagnética. Entenderam? Então é tipo o quê, pessoal? Uma decomposição de vetor mesmo, como vocês estão vendo aí. Aqui embaixo tem a fórmula, ó, quer dizer, o campo transmitido é o campo inicial vezes ó lá, o cosseno de θ, com o ângulo na projeção aqui em cima da direção do polarizador. Essas fórmulas não precisam se preocupar, estou falando mais de curiosidade. E a intensidade ótica de saída, olha, a intensidade depende da intensidade inicial vezes o cosseno ao quadrado de θ. Então, vocês vão entender essa formulinha já já, tá? Então, olha o que acontece. Quando nós temos um polarizador aqui vertical, então seleciono apenas a vertical. Aí nós temos um outro polarizador inclinado, já selecionou apenas uma parte, que seria essa componente, né? Esse cosseno. E aqui você tem um polarizador horizontal. Então, selecionou de novo, você vai pegar esse vetor campo elétrico e vai projetar na direção X novamente, na direção aqui horizontal. Então, essa intensidade vai diminuindo. Agora, olha o que é muito perguntado nos vestibulares. Olha o que acontece aqui. Você tem o polarizador vertical. A hora que você tem um polarizador vertical, esse campo elétrico projetado em X horizontal, aí dá zero. Olha aqui a continha, ó. Quando esse θ é diretamente de um para outro 90 graus, o cosseno de 90 é quanto? Cosseno de 90 é zero. Então, você não teria transmissão da luz mais nesse caso. Então, quando você pega um polarizador vertical,
Você capta a luz e, evidentemente, passa apenas aquele plano vertical da luz. Quando você usa novamente o plano horizontal, aí você cessa e não consegue ver mais nada, tá? Aí a polarização foi integral, tá joia? Tem um simuladorzinho, uma figurinha que mostra mais ou menos essa continha, mas repito, isso aqui é um aprofundamento, tá? Curiosidade. Olha aqui que bonitinho. Aqui é como se fosse uma corda, né? Isso aqui é uma onda mais fácil. Imagina uma corda, você sacudindo a corda, uma onda numa corda, e você tem aqui, veja que a onda produzida é no plano vertical. E você tem o polarizador na horizontal, tá vendo? Então você elimina toda a onda, né? Então aqui a onda foi polarizada, quer dizer, ela sumiu por completo, né? O que acontece mais ou menos com a luz é isso aqui, ó. Você tem vários planos de vibração. Então veja aqui, ó, que tem um plano como se fosse na vertical, né? Aí colocou um polarizador um pouco inclinado. Então é aquela conta, aquele vetor campo elétrico projetado nessa direção. Então acaba passando um pouquinho, tá vendo? Ah, você tem um outro polarizador que está inclinado. Então é um vetor campo projetado nessa direção. Então, evidentemente, você vai diminuindo a intensidade da luz de saída. Mas se você coloca diretamente um polarizador vertical perpendicular ao outro, ó, aqui na horizontal, então aqui você permite apenas as ondas na vertical, né, no plano vertical, e aí na hora que você faz aquela componente, né, lembra do E cosseno de θ, aí o cosseno fica 90, aí você termina, né, você deixa a intensidade luminosa zero no final. Quer dizer que a onda foi totalmente polarizada, né? Pessoal, acho que deu para entender, né? Olha na prática como é que funciona. Olha que interessante. A polarização, esse fenômeno, ela pode ocorrer por refração. Então, numa passagem, por exemplo, do ar para a luz, né? Quando passa do ar para a água, ela é parcialmente também polarizada. Por absorção e por reflexão. Por reflexão é muito comum, né? Então, por exemplo, em poças de água. A luz natural que incide numa poça d'água, ela sofre uma polarização parcial ou até mesmo total, caso estabeleça uma certa condição, né, uma condição especial, chamado lá ângulo de Brewster, mas não precisa preocupar por enquanto. Então, nós temos aqui a luz natural, ela é parcialmente polarizada. Igual esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, vem a luz natural, você vê a luz polarizada aqui na vertical, ó, azulzinho, e na horizontal. Se ela for totalmente polarizada, é polarizada apenas em uma direção. Isso acontece numa situação especial. Mas, enfim, quando você olha uma poça d'água, olha aqui, ó, por exemplo, essa fotografia, ou essa, ó, que está até maior, você vê aquele brilho, né? E aí, quando você usa um óculos com lentes polarizadas, acontece isso aqui. Então, o sol vai lá, bate na poça d'água, a luz é parcialmente polarizada, então, essa luz refletida. Então, você tem aqui, por exemplo, nesse desenho, polarizou no eixo horizontal e no eixo vertical. Você, então, usa um óculos com lente polarizadora, que vai pegar, por exemplo, apenas um plano, apenas o plano vertical. O que aconteceu? Você reduziu o brilho. Então, olha o que acontece aqui, ó, na foto superior, a luz parcialmente polarizada por reflexão não é barrada. Então, seria essa aqui, olha o brilho que está, né? E na foto inferior, o polarizador que foi utilizado na máquina, ó, convenientemente orientado, é claro, diminui o brilho, barrando parte da luz. Olha a diferença das duas fotos, né? Olha essas duas aqui, ó. Olha a poça d'água brilhante, né? E olha uma lente polarizada para tirar a foto. Então é isso que acontece e reduz o brilho. Muito legal, né? Vamos lá, vamos continuar. Aqui é mais para você ver imagens mesmo. Olha só, você tem os óculos, né, e lentes de fotografia. Olha a diferença, né? Polarizado, não polarizado. Pessoal que gosta de pescar, né? Você usa lentes polarizadas porque você está lá no rio, por exemplo, aquele sol, né? De tardezinha, né? Dá aquele reflexo na água. Olha a lente polarizada, ele elimina esse reflexo, né? Aqui quando você pega duas lentes que são lentes de óculos que são polarizadas, se você então girar, colocar uma 90 graus em relação ao plano de polarização da outra, você vai ver o que acontece naquelas animações. Né? Quando coloca uma em relação à outra 90 graus, a luz não passa. Então, se ela não passa, você não vê nada, ela fica escuro. Né? E olha só a diferença aqui das imagens, das fotografias. Pessoal que gosta de fotografia, estuda isso também, né? Pessoal, essa então é a polarização com um pouquinho de aprofundamento. Vamos continuar. Pessoal, olha um exercício que caiu na prova do Enem, que legal. Nas rodovias,
É comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas das lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Veja, no texto ele fala que a luz após a reflexão adquire polarização horizontal. Então, o que você precisa para eliminar completamente, para não ter aquela componente, né, do vetor campo elétrico? Você tem que pegar um polarizador vertical, 90 graus. Ó. Então, a resposta, letra A, igual aquela animação que a gente fez. Tranquilo? Olha que exercício bacana, né? Muito bem. Vamos mudar então agora de fenômeno ondulatório. Vamos falar de outro. Para falar da difração, vamos lembrar aqui do princípio de Huygens, que esse cara que foi digamos, que teve uma ideia legal da explicação do porquê que ocorre a difração. Olha só, o princípio de Huygens diz o seguinte: cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma nova fonte de ondas secundárias de mesma frequência que a onda original. Então, se você olhar na figurinha, cada ponto da frente de onda se comporta como uma nova fonte de onda. E é isso que vai explicar para nós o fenômeno da difração. Pessoal, talvez a difração é o fenômeno mais cobrado em provas, tá? Depois da reflexão e da refração. Então, o que é difração? É o fenômeno pelo qual uma onda contorna obstáculos ou fendas. A difração não altera as propriedades da onda, não altera a velocidade, lambda, frequência e período. Ela só tem uma condição para que ela ocorra. Então, a difração ocorre com qualquer onda, aí pode ser onda luminosa, pode ser onda sonora, desde que satisfaça a seguinte condição. O comprimento de onda da onda tem que ser do mesmo tamanho, né, o valor do comprimento de onda, parecido com o tamanho do obstáculo ou da fenda. Ou então, comprimento de onda muito maior que o tamanho do obstáculo. Então, eu vou falar um negócio para vocês. Claramente você percebe a difração do som. Eu estou no meu quarto falando aqui com a porta fechada, mas existe uma fresta na porta. Quem está lá de fora consegue me ouvir facinho, com muita facilidade. Quer dizer que a onda sonora que eu produzo passa, por exemplo, pela fenda da porta, né? por debaixo da porta. Ora, por que isso acontece? O comprimento de onda do som que eu produzo é muito maior que o tamanho lá da fenda. Então, isso facilita a difração. Agora, olha a luz. Ocorre difração da luz? Ocorre, mas é mais difícil, porque o comprimento de onda da luz é muito pequenininho. Então, se o comprimento de onda é muito pequenininho e tem que ser maior que o tamanho da fenda, isso dificulta. Por isso que quem está lá fora não consegue me ver. Não sai raios luminosos, passa pelo buraquinho e contorna esse buraquinho. Tá joia? Então, quando o lambda for muito menor ou menor, né, que o tamanho da fenda ou do obstáculo, não ocorre difração. Então, é o que acontece com a luz. Qual é o tamanho da fresta e da porta? Coisa de 1 centímetro, meio centímetro? E esse tamanho é muito maior do que o tamanho do comprimento de onda da luz, como a gente vai ver agora mesmo. Tá joia? Então, essa é a condição para que ocorra a difração. O lambda da ordem do tamanho do obstáculo, né, ou da fenda, ou maior, não precisa ser, eu coloquei muito maior aqui, mas simplesmente maior do que o tamanho da fenda ou do obstáculo. Tá? O muito maior, evidentemente, que fica uma difração mais acentuada. Vamos aos desenhos. Então, aqui é talvez o mais cobrado, né? A difração da onda sonora. Né? Você consegue ouvir alguém atrás de um muro, ó, tá vendo? Porque o som contorna o obstáculo. Né? O comprimento de onda do som é muito maior que o tamanho dos obstáculos. Olha só essa figurinha. Aqui está mostrando para nós, ó, que esse tamanho é o comprimento de onda, é o lambda. Ó, tá vendo? A distância entre duas cristas, né, ou duas frentes de ondas consecutivas. Você está vendo que esse tamanho aqui, ó, o lambda, é mais ou menos do mesmo tamanho do obstáculo. E isso faz com que as ondas contornem o obstáculo com facilidade. Vocês estão percebendo? Olha o princípio de Huygens aqui. É como se um ponto da frente de onda originasse novas ondas secundárias, tá vendo? Isso é assim que você explica o fenômeno da difração. Agora, olha esse desenho.
Aqui mostra um lambda, mas o tamanho do obstáculo é muito maior do que o lambda, mais ou menos o que acontece com a luz. E aí você não tem a difração ocorrendo. Joia? Aqui nós temos algumas animações, olha que bonitinho, né? Ondas planas, daí passa aqui por um buraquinho. Você está vendo que o tamanho do buraquinho é mais ou menos do mesmo tamanho do lambda lá, ó, viu? Então, interessante o princípio de Huygens, faz sentido, né? Como se um pontinho da frente de onda gerasse novas ondas secundárias, né? Legal. Olha isso que legal, são duas fendas. Quando você perceber duas fendas, você tem então dupla difração, né? E aí essas ondas começam a se encontrar aqui, formando um padrão bem doidão, né? E você tem aqui um novo fenômeno ondulatório. Quando você tem crista da onda encontrando uma outra crista, né, produzida, nós temos o fenômeno de interferência, né? Não só crista com vale e etc. Depois a gente vai estudar isso aqui com calma também. Bacana, né? Bom, olha só essa animaçãozinha bem rápida. Aqui o que eu falei para vocês sobre os tamanhos. Veja, quando o lambda é menor do que d, tá vendo? Muito menor, você não percebe difração. Ó, tá vendo que o d aqui é muito grande. Quando você tem aqui no segundo caso, o lambda é mais ou menos do mesmo tamanho do obstáculo, ó. Aí vai ocorrer uma difração. E quando o lambda é bem maior que o d, tá vendo? Ó, você tem o lambda, o tamanho do obstáculo é bem pequenininho, você tem uma difração mais acentuada ainda. Então, essas são as condições para difração. Outro desenho. Obstáculo, pessoal, é a mesma coisa. Ó. Você tem aqui um obstáculo, só que esse tamanho do obstáculo é muito grande perto do lambda, então não ocorre difração. E aqui você tem um lambda mais ou menos do mesmo tamanho que o obstáculo. Então, a onda contorna, sofrendo, então, difração. Legal? Então, aprenderam? Então, fala aí, qual que é a condição para ocorrer difração? O lambda tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, né, da fenda ou do obstáculo, ou o lambda muito maior do que o tamanho da fenda ou do obstáculo. E aí, para a gente comparar a luz com o som, aí, galera, olha o tamanho do comprimento de onda do som. Ele é muito grande, ó, a variação, né, de 1,7 centímetros a 17 metros. Então, você tem ondas sonoras de tudo quanto é tamanho. E você tem obstáculos grandes também, prédios, muros, casas. Olha como é que o som contorna bem esses obstáculos, tá vendo? Agora, olha o tamanho da luz, olha o comprimento de onda da luz, muito pequenininho, né? Então, para ocorrer a difração da luz, eu preciso de obstáculos também muito pequenininhos. Dá para mostrar, por exemplo, a difração da luz num fio de cabelo, mas aí seria um cabelo bem fininho, né? Facilita o experimento, tá? Então, cuidado. Acontece difração tanto com a luz, tanto com o som. Só que a luz é mais difícil de ver, tá joia? Então, aqui, ó, o som sofre difração com mais facilidade que a luz. Pessoal, fechou? Legal. Então, legal. Então, vamos passar aqui agora para outro fenômeno, né? A ressonância. É o número 5, né? Estão contando? Ó, reflexão, refração, polarização, difração. Legal. E o que é a ressonância? A ressonância, pessoal, é um fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Bom, eu estou lendo aqui porque o texto aqui ficou muito legal. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Bom, pessoal, nós temos, né, eu mesmo tenho esse brinquedinho, né, uma hora a gente coloca aí ao vivo para vocês lembrarem, para quem nunca viu, mas isso aqui é o diapasão, e esse diapasão tem uma frequência característica. Então, para mostrar o que é o fenômeno da ressonância, você com o martelinho bate no diapasão que vai fazer um barulhinho. E essa frequência de vibração natural dele vai passar para as moléculas de ar. E essa vibração das moléculas de ar passa para o próximo diapasão. Então, o que acontece? Esse sistema físico está recebendo energia por meio de excitações de mesma frequência natural. Então, do nada, você percebe que esse diapasão também começa a vibrar. Cara, isso é muito doidão. Entendeu? Bateu aqui, vai fazer um barulhinho. Aí você tampa, segura esse diapasão para ele parar de fazer barulho e você vai ouvir esse aqui fazendo barulhinho também. Ou seja, a energia passou naturalmente de um diapasão para o outro e esse fenômeno chama-se ressonância. E só acontece isso, pessoal, porque a frequência é a mesma.
Se eu coloco, tem uma experiência que a gente faz, coloco tipo de um anelzinho aqui. Ao colocar esse anelzinho, você muda a frequência de vibração e você não consegue mais o fenômeno da ressonância. Tranquilo? Então não se esquece, o fenômeno da ressonância tem a ver com igualdade das frequências naturais de vibração. Esse balanço é um exemplo mais simples, né? Macroscopicamente falando, mas quando há uma regularidade, então tem a criança balançando, existe um período aqui, não existe? Ó, uma certa frequência. Se você empurrar a criança numa frequência doida, numa frequência desordenada, ela vai acabar parando. Então, o que você faz? Você respeita essa frequência. Ela vai, aí você vem e empurra. Você espera ela voltar para empurrar de novo. Então, você sempre fornece energia na mesma frequência de vibração do balanço. Por isso que a amplitude aumenta, né? Por isso que ela vai cada vez mais longe. É assim que, por exemplo, você pode fazer uma taça quebrar, né? Aqueles tenores, né? Que dá um grito lá, chacoalha as moléculas de ar do ambiente na mesma frequência natural de vibração do cristal, que pode se romper por causa disso, tá? Ou seja, as moléculas de cristal ganharam essa energia de mesma frequência, aumenta a amplitude de vibração e pode se romper. Aí tem aquele velho e bom exemplo da ponte de Tacoma, né, que muitos já viram. A ponte de Tacoma é uma ponte lá nos Estados Unidos que na década de 40 ruiu, e a principal teoria é por ressonância, né? Pelo vento, né? Então ele recebia rajadas de vento uma certa frequência, ela foi balançando, quer dizer, coincidiu da frequência das rajadas de vento ser a mesma frequência de vibração dela, ela foi vibrando, entrou em ressonância e ruiu, né? E essa é a nova ponte de Tacoma, evidentemente reconstruída, mais moderna, né? Pessoal, e para a gente fechar, um exemplo do Enem. Olha que caiu no Enem. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante de pêndulo simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? Olha, muita gente não sabia nem por onde começar, mas esse pêndulo, né, ressonante é essa figurinha aqui. Ó. Você tem um pêndulo, tá vendo esse primeiro aqui? Ele tem um comprimento L e está aqui a bolinha. Se eu colocar esse pêndulo para oscilar, ele vai oscilar numa certa frequência natural, que vai depender do comprimento. E aí, o que vai acontecer com os demais? Essa figurinha que eu estou te mostrando, um desses pêndulos vai começar a mexer. Aí você fala, sozinho? Caraca, não é bem sozinho, ele vai assumir a energia das moléculas de ar ao redor, ou seja, ela vai assumir essa frequência natural de vibração. É muito legal, né? Vocês lembram que é o período do pêndulo simples? 2π raiz quadrada de L sobre G, 2 pimenta na raiz do legume. Então, o período não depende da massa. Ó. Então, o fato de ter massa diferente não importa. O que importa é a gravidade, que é a mesma para todo mundo, e o mesmo comprimento. Então, como é o mesmo comprimento, ó, pêndulo A, L, pêndulo 1, L, e o pêndulo 5, L. Então, os que têm o mesmo comprimento do pêndulo A é o que vão oscilar com o mesmo período, ou seja, com a mesma frequência. Então, os pêndulos que também vão oscilar, 1 e 5, mesma frequência de vibração. Então, um vai fazer o outro oscilar por ressonância. Muito legal, né? Pessoal, rapidinho, só tem mais um fenômeno para a gente fechar. Bom, pessoal, e para a gente encerrar, o batimento é o quarto fenômeno que eu mostro hoje. É um fenômeno tipicamente das ondas sonoras, mas é um fenômeno de interferência especial de duas ondas com frequências muito parecidas, como vocês estão vendo nessa imagem. Então, como é a mesma onda sonora, né? São duas ondas sonoras, mesma velocidade. Então, se as frequências são parecidas, os lambdas também são muito parecidos. Então, quando essas ondas se superpõem, quando há o fenômeno de interferência, você tem uma onda característica mostrada aqui embaixo, que tem, então, interferência destrutiva, que são os momentos de ausência de som, e interferências construtivas, que há um pico de barulho, né? Então, quem percebe o batimento vai fazer um barulhinho característico, é bem interessante. E a frequência desses barulhinhos é a diferença das frequências das ondas. Então, você tem uma onda que tem frequência de 500 Hz e uma outra onda com 504, a frequência do batimento, 4 Hz. Ou seja, você vai ouvir 4 barulhinhos característicos por segundo. E essa onda resultante, ela tem uma frequência que é a média aritmética das duas frequências. Então, resumindo, frequência resultante, média aritmética. Tá? Eu tenho uma de 500
com uma de 504. Ah, então essa aqui vai ter uma frequência de 502. Ah, mas qual vai ser a frequência desses barulhinhos? A diferença das duas frequências. Legal? Bom, com o tempo, na hora que a gente chegar em acústica, eu falo para vocês de batimento novamente, tá? Isso aqui foi só uma introduçãozinha para vocês resolverem alguns exercícios que pode aparecer no material, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, espero que tenham gostado e bons estudos.